Que você seja bem-vindo, meu irmão, que você seja bem-vinda, minha irmã, a este nosso retiro do tempo do Advento. Começamos um novo ciclo agora com a Mãe Igreja e queremos vivenciar bem cada minuto desta nova oportunidade que é este ano litúrgico que se inicia. Iniciamos este retiro do Advento para preparar o nosso coração para o grande mistério da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, acolhendo a sua vinda no hoje da nossa história, porque Ele veio uma vez para inaugurar o seu reinado nos nossos corações. Que seja um tempo propício de aprofundamento na leitura da Palavra de Deus a partir dos Salmos, de escuta àquilo que Ele nos diz, para que brote uma sincera conversão do nosso coração. Quero acolher você, suas intenções, seus propósitos e reforçar o convite para estar conosco semanalmente nesta experiência de um retiro para que nosso coração se aprofunde nesse mistério do amor que manifesta-se na vinda do Senhor. Não posso deixar também de dar boas-vindas com uma gratidão redobrada a você, membro da família dos devotos, que nos ajuda a organizar momentos como esse e, mais do que organizá-los, a executá-los. Deus seja louvado pela sua vida. Se você se sente beneficiado com o trabalho produzido aqui pelo Santuário, reze este retiro também na intenção da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e quem sabe você também não se junte a nós para evangelizarmos a partir daqui da Casa da Padroeira de Minas Gerais. A proposta é que à luz dos Salmos nós meditemos sobre o tema de cada semana e vamos degustando isso ao longo de toda a semana. Então separe a partir de agora 30 minutinhos para estarmos juntos meditando a Palavra de Deus com Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus Cristo, que este retiro produza em nós os frutos esperados ao enviar a nós vossa palavra. Que à luz do vosso Espírito nós possamos meditar os Salmos e, crescendo em conhecimento daquilo que o Senhor nos revela, possamos preparar e antecipar a vossa vinda gloriosa. Que a vossa Mãe Maria Santíssima interceda por nós, para que juntos dela nós possamos acolhê-lo não somente nas nossas almas, mas em toda a nossa vida. Roga por nós, ó doce sempre Virgem Maria, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Vamos ouvir então o Salmo do primeiro domingo do Advento, o Salmo 121, para que ao cantarmos e entoarmos este Salmo, seja produzido em nós um sabor do céu que antecipa a vinda gloriosa de Jesus. Nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que vive em paz Jerusalém, em segurança os que te amam, que a paz habite dentro dos seus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso Retiro de Advento. Nossa proposta é a de refletirmos nestas 4 semanas que se constituem na Igreja e no coração de cada um de nós como um convite à espera. Nós teremos como companheiros deste nosso Retiro de Advento os Salmos, essa parte da liturgia da Santa Missa, que não raro é tida como uma espécie de pressuposto óbvio. Quer dizer, fala-se da primeira, por vezes da segunda leitura, se é um domingo ou um dia de festa, comenta-se a respeito do Evangelho, mas pouco se debruça sobre os Salmos. E nos Salmos há uma riqueza profunda, desde o ponto de vista poético, mas também humano, já que as grandes questões do existir humano se presentificam nestes 150 textos da Sagrada Escritura. E ali há uma experiência profunda do encontro, do amor de Deus para com a sua esposa Israel. O Salmo traz, antes de tudo, uma dimensão de resposta. O diálogo da palavra do Deus de Israel que se dirige à sua esposa, e esta pode cantar o amor, o aconchego, o amparo. Nós iremos então fazer este retiro do Advento, que é um convite a um momento de recolhimento e de purificação. O tempo do Advento, na sua perspectiva da espera, revestido de roxo, convida a este recolhimento. O roxo é uma cor fechada, que incentiva a introspecção, a purificação. Vamos partir de um ponto. No Antigo Testamento, Deus doa-se como promessa. Quer dizer, toda relação pressupõe uma doação. Doação da fala, da presença,
de um presente. Deus particularmente revela-se nas Sagradas Escrituras como aquele que é capaz de prometer. E há duas promessas em torno das quais orbita toda a esperança dos textos veterotestamentários. A primeira delas é a história de Abraão. Abraão, aquele cuja esposa era estéril e que desejava ter um filho, já que, na perspectiva do homem antigo, o filho prolonga a descendência do pai. No Antigo Testamento ainda não há uma consciência clara de uma vida pós-mortal. Portanto, o viver se prolonga na descendência, por isso é tão importante ter filhos. Abraão é visitado pela graça de Deus enquanto desce de Arã e se encaminha à direção da área hoje da Palestina. Encontra-se com um Deus que com ele se envolve e lhe promete dar-lhe uma descendência, conceder-lhe uma terra e garantir para sempre a sua fertilidade. Esta é a primeira promessa, a origem da fé. Deus revela-se neste anseio tão humano da parte de Abraão de tornar-se pai, para que assim o seu filho pudesse ser um credor das bênçãos divinas, seu filho, sua descendência, de onde veio o povo de Israel. A segunda das promessas, narrativa fortíssima nos textos do Antigo Testamento, é a promessa feita a Davi. Se nós vamos lá em 2 Samuel 7, nós vemos que Davi fica inquieto. Ele deseja construir uma casa para que o Senhor pudesse habitar. Ele, já fixado em Jerusalém, pede ao profeta que comunique a Deus o desejo de construir uma casa, para que assim a arca, que vivenciava uma experiência itinerante desde o momento em que o povo sai do deserto, ela pudesse ter um lugar para fixar-se. Deus então diz a Davi, por meio do profeta, que ele é o Deus que anda de tenda em tenda desde o momento em que libertou o povo de Israel das garras do faraó. Portanto, não é possível que um Deus que está em todas as coisas sem pertencer a nenhuma delas possa se circunscrever num espaço físico. No entanto, acolhendo a generosidade do coração de Davi, ele diz: sou eu quem lhe farei uma casa. E esta casa será uma casa estável. As línguas antigas fazem uma coincidência entre a perspectiva da casa enquanto espaço físico e da casa entendida como família. Se nós vamos ao grego, casa é oikos. Se nós vamos ao latim, casa é domus. Oikos, domus, de onde nós temos a compreensão de dinastia, ou as casas reais aqui no Brasil, a casa de Bragança, ou se nós pensamos na Inglaterra, a casa de Windsor. Portanto, perceba, casa, família, descendência. Deus brinca neste trocadilho com Davi, dizendo que seria ele a constituir para Davi uma casa. E esta casa seria esta descendência, um reino que não se dissolverá desde sempre, para sempre, o amor do nosso Deus, manifesto neste rei que iria reinar numa casa estável que não se acabaria. Portanto, estas são as duas promessas eixos. Promessa feita a Abraão, da descendência, promessa feita a Davi, deste reino que não se dissolverá. E o que é que nós temos aqui já como primeiro elemento a partir da história de Davi e de Abraão? É que Deus se comunica conosco a partir da nossa falta. Nós somos uma civilização que se preocupa muito com o transbordamento. É isso que nós exibimos o tempo todo, um pouco como verdade, um pouco como hipocrisia nas nossas redes sociais. A felicidade, a boa postagem, a obrigação de ser feliz nos impulsiona e por hora nos sufoca. A falta é o que nos constitui como seres humanos e não podemos fugir dela. Falta, inquietude, angústia. Se vamos à perspectiva de Lacan, ele diz: a angústia é o único sentimento que em nós não mente.
Lá onde existe angústia, há uma verdade invertida que nos convida a comparecer diante dos nossos desejos, dos nossos avessos e do nosso grande medo de nos desintegrar. A ideia de que alguém não curta a nossa postagem nos angustia. A ideia de que alguém não nos reconheça e não nos valide com o seu olhar nos aterroriza. É justamente neste lugar do medo de deixarmos de existir. Abraão tinha o medo de deixar de existir na medida em que não tivesse uma descendência. Davi teve a angústia de não poder oferecer ao Senhor um templo, ele, um rei de tantas conquistas. É justamente neste lugar que Deus se revela e nós o esperamos na medida em que somos seres incompletos, transitórios e limitados. A promessa que Deus faz a Davi, completando aquilo que já havia jurado a Abraão, pode ser verificada em outros salmos. Nós estamos aqui neste primeiro domingo do Advento, meditando o Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora, nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. É para lá que sobem as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel, pois lá está a sede da justiça. Os Salmos 88, 89 falam dessa mesma perspectiva, daquilo que está enunciado no versículo 5 que acabamos de escutar. Em Jerusalém, onde se encontra a casa do Senhor, está a sede da justiça. Em Jerusalém está a comprovação do amor que Deus jurou a Davi. Escolhi a Davi, meu servidor. Ungi para que possa ser rei com o meu óleo consagrado. A minha verdade e o meu amor estarão sempre com ele. Assim como nós cantamos no Salmo 138 e 137. Ó Senhor, eu agradeço o vosso amor e a vossa verdade, porque fizeste muito mais do que prometeste. Esta é a constante. Deus sustenta com o seu amor e com a sua verdade aqueles a quem dirige a sua promessa, e nestas promessas todos nós nos envolvemos e somos salvos. Este é o itinerário dos Salmos, entendendo que os Salmos ecoam as Sagradas Escrituras, ecoam as promessas de Deus e particularmente neles se ecoa a Torá. Porque na Torá e nos Salmos está expresso o amor de um Deus que é capaz de ser terno, que é constante, entende? Constante naquilo que promete e, sobretudo, um Deus que é salvador, um Deus que tem um amor para conosco que é terno, que é constante e que é capaz de nos salvar. E o Templo de Jerusalém, a Cidade Santa, é a grande manifestação desta estabilidade, deste amor reluzente de Deus para conosco. O amor de Deus é certamente transbordante e vai para além dos nossos amores e das nossas paixões. Aqui lembro, como sempre gosto de recorrer à literatura clássica, na peça Hamlet, quando Laertes está se dirigindo à sua irmã Ofélia, ela que encontrava-se encantada pelo amor de Hamlet, ele assim diz: o amor dos jovens é ardente, não tanto fiel. É um amor doce, mas não firme. O amor de Deus é o oposto. Sendo ele ardente, é também fiel. Ele é capaz de prometer. É um amor que é também verdadeiro. Nele se encontra a promessa e a garantia daquilo que irá se realizar. É um amor doce, mais doce do que o favo de mel, é a palavra do Senhor em direção a nós, mas em sendo doce, é também capaz de ser firme. Voltemos ao Salmo. Salmo 121, Salmo 122. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. O Salmo está apelando à saudade. Saudade, esta palavra tão breve, mas longa de sentir. Todos nós sabemos o que é termos saudade de alguém, de algum lugar, de alguma circunstância. O salmista então está dizendo que ele tem alegria quando sabe que poderá estar diante da presença do Senhor. Aqui, o sentido exegético, concreto e muito preciso é o do povo de Israel que marchava
em alguns momentos durante o ano para a Cidade Santa. Imaginemos, o povo disperso no contexto amplo da Palestina, que vai se reunindo das tribos, dos lugares em direção a Jerusalém, a Cidade Santa, para as festividades. Pensemos a Páscoa ou, sobretudo, a festa dos tabernáculos. Então, aqui o Salmo está apelando para essa relação muito humana com a cidade, com a terra, lembrando daquilo que diz também o Salmo 87. Em Jerusalém, todos os povos têm a sua fonte. Este ou aquele ali nasceu, porém de Jerusalém se diz, nasceu nela todo o homem, e para lá sobrem as tribos para louvar o Senhor nosso Deus. Mas vamos trazer aqui uma chave existencial, porque nós já não estamos mais ligados a este contexto concreto da terra. Nós não somos judeus, somos descendência de Abraão segundo a fé. Todos nós temos a experiência de sermos despatriados. Todos nós somos despatriados. Não há lugar, não há circunstância que nos preencha plenamente. Não há coração no qual nós possamos caber plena e perfeitamente. Portanto, padecemos enquanto seres humanos, eu, você, todos nós, de uma saudade infinita. Cantamos na Salve Rainha, somos filhos exilados e temos que tomar cuidado para não buscar a plenitude e a realização, a compensação desta saudade que é ontológica, já que a angústia pertence à ordem do ser, para citar a psicologia. Temos que tomar cuidado para não buscar compensação, realização dessa experiência tão humana, tão existencial, naquilo que nos rouba de nós. Nossa experiência tem que ser a da subida, deste movimento ascensional em direção a Deus. Vamos ao versículo 5. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. A justiça é a grande aspiração do coração humano. Quando nós vamos à acepção clássica do que significa justiça, assim que está dito: justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. O que o salmista está dizendo é que diante de Deus, na cidade santa, Jerusalém, no seu templo, no encontro com Ele, o coração humano está diante da verdadeira justiça, isto é, encontra aquilo a que aspira. Deus é a nossa justiça, o nosso pondus, como vai lembrar Santo Agostinho. O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus, porque fomos feitos para Deus e o buscamos e nos lançamos nas coisas que, embora tenham a sua formosura, não existiriam se não fosse em Deus e devem nos aproximar de Deus, ao contrário de nos afastar dele. A sede da justiça significa entender que em Deus e junto dele realiza-se a aspiração do nosso coração humano. E no versículo 6, assim se diz: roga a paz a Jerusalém, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Será no nosso próximo dia que iremos refletir sobre a justiça e sobre a paz. Mas aqui já convém dizer, a paz é o bem-estar, a plenitude, que deve ser entendida aqui não como a ausência de dificuldades, não como um marasmo, mas a paz enquanto participação plena das bênçãos de Deus, de modo que possamos estar num estado de plenitude, de vida, de realização, de contentamento, que recolhe as contradições da vida, mas para além de todas elas nos dá bem-estar, saúde, plenitude e salvação. E então o salmista está rogando que em Jerusalém sempre se possa encontrar a paz dentro de seus muros. E assim ele diz no versículo 8: por amor aos meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Porque no versículo 6, naquele em que estávamos, assim se diz, que habite com segurança todos aqueles que te amam. E é preciso ir lá a Isaías 66, versículo 10. Em Isaías 66, versículo 10 e em seguinte, se fala da alegria de Jerusalém. A alegria de Jerusalém sendo o lugar onde aqueles que a amam podem estar em pleno gozo, em plena satisfação. Passa o luto,
esta sensação do exílio deixe de existir, porque em Jerusalém, diante de Deus, de sua presença, nós podemos nos saciar e nos deliciar dele. Podereis saciar-vos, deliciar-vos. Este é o convite do primeiro dia do nosso retiro. Saber da presença de Deus, do seu encontro com Ele, desta subida a que todos nós somos chamados, deixando um pouco de lado os apegos e deixando de ter o coração preso àquilo que perece, para experimentar em Deus paz, justiça e saciedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique conosco, estamos à espera do Senhor, já se encaminha o segundo encontro. E assim nós vamos chegando ao final deste primeiro dia do retiro, já com um desejo ardente de que você participe conosco do próximo encontro na semana que vem. Compartilhe este momento nos grupos do WhatsApp da sua família, no Telegram, aí no Facebook ou quem sabe até mesmo no Instagram. Não deixe de colocar seu comentário aqui embaixo nesse vídeo, dar o seu like para que mais pessoas possam participar desse momento. E agora vamos receber a bênção de Deus. Por isso eu convido neste instante em silêncio você a apresentar a Jesus os seus propósitos para este retiro, as pessoas pelas quais você reza e por tudo aquilo que você trouxe no coração e que o Senhor suscitou no seu coração a partir desta rica meditação que o Padre Samuel nos conduziu. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado de Minas Gerais, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maranatá, vem Senhor Jesus, e que Ele encontre o meu e o seu coração preparado para a sua vinda. Até a próxima semana, se Deus quiser.